Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. Estamos aqui para trazer informações do Flamengo. Ontem empatamos de 1-1 com o Fluminense. O Flamengo dominou praticamente o jogo todo, mas infelizmente com as saídas lá do Diego, do Everton Ribeiro, o time caiu de produção. O Fluminense cresceu e conseguiu o gol de empate. Um gol de novo em desatenção do nosso sistema defensivo. Falaremos agora sobre a questão de dois jogadores importantes, que são Gerson e Arrascaeta. Será que eles sairão do Flamengo? Será que eles ficarão? O Gerson, que fez uma ótima partida, principalmente no primeiro tempo, jogador atuante, jogador que procurou o jogo, aquele jogador que nós cobramos dele, um jogador que tenha que ser decisivo. Ele foi, pena que no segundo tempo ele cansou, mas falaremos agora se ele ficará ou não no Flamengo, se haverá uma nova proposta do time francês, o que o Marcos Braz disse ontem sobre o assunto, tá? Falaremos agora tudo sobre isso também, sobre a questão do Arrascaeta, que ontem deixou a desejar, por mais que tenha criado algumas situações. Achei o Arrascaeta ontem mais parado, parecendo mais desanimado, enfim. Cara, tem muita coisa para falar sobre isso aí, beleza? Então vamos lá, nação. Antes de começar o vídeo, pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, o pessoal que estiver chegando pela primeira vez, compartilhar com os amigos, tá? E lembrar vocês que tem um telefone aqui na descrição, olha aí embaixo, que é um telefone que você pode receber todos os links Deco SRN em primeira mão, nação rubro-negra. Vamos lá então. Sobre a questão do Gerson, Marcos Braz disse ontem uma coisa que eu havia dito na minha live de sexta-feira. A TNT Esportes, na sexta-feira, deu a informação que o Olympique de Marseille tinha tido negado a sua proposta ao Flamengo. Isso procede, lógico que procede. Mas o que eu falei para vocês, nação rubro-negra, para quem me acompanha já há algum tempo, que aquilo ali não tinha acabado, que ali foi uma primeira proposta, que o Flamengo estaria certo, que o Flamengo vai tentar tirar o máximo possível do Olympique. E qual teria sido essa proposta? A proposta foi de 25 milhões de euros, e variáveis. Como é que seriam essas variáveis? Questão de número de jogos. Se o Gerson atingisse 20 jogos pelo Olympique de Marseille, o Flamengo ganharia, por exemplo, mais 1 milhão de euros. Um exemplo. Uma outra questão, sobre a questão de jogos pela seleção brasileira. Ele indo para a seleção brasileira, o Flamengo ganharia mais, por exemplo, 1 milhão de euros. Um exemplo assim que a gente pode dar para vocês. Mas aí o que acontece? Esse montante total de variáveis chegaria mais ou menos entre 5 e 6 milhões de euros, que daria entre o total 25 mais 5 ou 6, 30 a 31 milhões de euros, tá? Isso é o que a gente tem de informação. Só que, além disso tudo, o Flamengo queria manter um percentual do passe do Gerson. Como é que seria isso? E por que isso seria bom para o Flamengo? Porque o Flamengo acredita que o Gerson, depois de um ano no Olympique de Marseille, estará muito valorizado. Com essa valorização do atleta, ele poderia ser vendido para um grande clube europeu. Eu acho, uma opinião pessoal minha, que o Gerson poderia sair do Olympique de Marseille e ir para um PSG, um grande rival. Por que eu acho isso? Lá está simplesmente o Neymar. E o pai do Neymar é um dos representantes do Gerson. Então tem tudo a ver esse tipo de negociação. Então digamos que o Gerson saia do Olympique por 80 milhões de euros. O Flamengo com 15, 20% ficaria entre 12 a 16 milhões de euros. Então a negociação que inicialmente
neste primeiro momento, ficaria entre 30 a 31 milhões de euros, poderia ir para 43 a 47 milhões de euros. Imaginem isso, nação rubro-negra. Realmente aí seria um valor justo pelo Gerson, na minha opinião. Porque o Flamengo tem uma multa rescisória com o Gerson de 75 milhões de euros. Então eu não acredito, sinceramente, que o Flamengo consiga vendê-lo por mais de 40 milhões de euros. Não acredito. Eu acho que, na minha opinião, seria um valor justo. Mas o que acaba acontecendo? Eles não querem liberar um percentual para o Flamengo, lógico. Eles sabem muito bem que eles vão ganhar muito mais com uma futura venda do Gerson mais à frente. E perdendo 15%, 20% desse valor seria muito. Seria muito. Então eles não querem liberar esse percentual. Por isso que a negociação, no início, não andou, não deu certo, mas o Flamengo não fechou as portas para o Olympique de Marseille. As informações que temos é que o Marcão e o Gerson já haviam dado o sim para o Olympique, E aí faltava acertar com o Flamengo. Por isso que o Flamengo não fechou as portas para o Olympique. E aí teremos uma nova reunião nesta segunda-feira com Marcos Braz, Bruno Spindel e o pessoal francês, os representantes franceses, para melhorarem essa proposta. O que o Flamengo pede, pelas informações que recebemos, 35 milhões de euros fixo, sem variável, sem nada. Eu acho que o Flamengo poderia subir um pouco mais. O Flamengo deveria cobrar, no mínimo, 40 milhões de euros. Com isso, ficaria difícil de você continuar com o Gerson. Com 40 milhões de euros, gente, tudo bem, o Gerson é um cracaço e tal, o Flamengo poderia ajustar a sua situação financeira, poderia contratar um belíssimo jogador por uns 10, 12, 13 milhões de euros, poderia contratar, em definitivo, o Thiago Maia, e ainda sobraria mais dinheiro para, quem sabe, uma outra contratação para um outro meia mais ofensivo, para disputar a posição com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, ou para, quem sabe, ser o substituto desses dois jogadores, porque o Flamengo ficará muito desfalcado em Copa América, em datas FIFA, onde teremos jogos de eliminatórias. Então o Flamengo precisará se reforçar. E acredito eu que uma proposta em 40 milhões de euros seria justo para o Flamengo conseguir fazer tudo. Aí o Flamengo não teria o percentual do passe do Gerson, e não teria também a questão dessas variáveis, mas o Flamengo teria o fixo. O Flamengo saberia quanto receberia, independente se o Gerson entrará 10, 15, 20 vezes no Olympique de Marseille, contra outros times, se ele irá para a seleção brasileira. Então isso pouco importará. Então, na minha visão, como eu gostaria de saber a opinião de vocês, com 40 milhões de euros não daria para segurar o Gerson. Então a informação que a gente tem para passar para vocês é que o Flamengo sentará novamente com o Olympique de Marseille. Por isso que eu disse ontem. Falei, pessoal, não tá, a negociação não acabou. Eu tenho quase certeza, pelas informações que eu recebi, que o Gerson não ficará no Flamengo. E isso deverá acontecer, infelizmente. Tá? E aí o Flamengo terá que começar a se reinventar, ok? Então eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre tudo isso que eu falei. Uma outra situação do De Arrascaeta. Ontem eu achei o De Arrascaeta meio caído, enfim, não era o mesmo jogador, por mais que tenha feito algumas jogadas. Ele acordou aos 30 do primeiro tempo, uma jogada belíssima, que ele dá um drible de corpo no jogador do Fluminense, chuta a bola, passa rente à trave, uma cabeçada que poderia ter dado uma tranquilidade maior ao time do Flamengo, O Flamengo estava ganhando por 1-0, um lance muito bonito do Isla, que o Arrascaeta cabeceou bem, cabeceou para o chão, e o Marcos Felipe fez uma ótima defesa, muito bom goleiro do Fluminense. E um outro lance importantíssimo, uma assistência que ele havia dado para o Bruno Henrique, que escorou muito mal o Bruno Henrique ontem, irreconhecível,
né, dos jogadores titulares que tiveram em campo, foi o pior, indiscutivelmente. E o Arrascaeta criou esse lance, né? E ontem saiu em jornais, em portais uruguaios, que o Aston Villa estaria de olho no jogador e que poderia chegar uma proposta pelo De Arrascaeta, né? Ontem eu conversei com um amigo que é empresário e ele disse que o Leicester também teria interesse no jogador, mas faria uma proposta em torno de 21 milhões de dólares, né? Enfim, volto a falar sobre o que eu falei do Gerson, vou falar do Arrascaeta. A multa rescisória do Arrascaeta é menor que a do Gerson. A multa rescisória do Arrascaeta do ano passado para esse ano diminuiu, caiu para 40 milhões de euros, que eu já acho o valor assim no limite para o Arrascaeta. Então, pelo que me falaram, viriam com proposta, não sei se 21 milhões de libras ou de euros, enfim, qualquer um desses valores que chegasse ao Flamengo, o Flamengo tem que recusar. O Flamengo tem que estar na mão com no mínimo 40 milhões de euros, que eu não sei agora na cotação quanto daria em libras, tá? Mas o Flamengo não pode liberar o De Arrascaeta por valor abaixo a multa. O De Arrascaeta só pode sair do Flamengo mediante o pagamento da multa, tá? Mas vamos esperar o que vai acontecer. Há essa possibilidade de chegar em proposta normal por um grande jogador que é o De Arrascaeta, mas na minha visão, acho que o De Arrascaeta não daria certo na Inglaterra, que é um jogador de intensidade o jogo inteiro. O De Arrascaeta não é assim. O De Arrascaeta é um jogador genial, mas ele some em certas horas da partida e aparece em momentos decisivos, né? Só que na Inglaterra é muito pegado o jogo, um pouco diferente. Então não acredito que ele daria certo. Na verdade, De Arrascaeta, a melhor coisa a você é ficar no clube de regatas do Flamengo. Então aguardar se chegarão ou não propostas. Até o momento são sondagens vindo do futebol inglês, nada concreto, tá? O que a gente sabe é que o empresário do jogador é meio complicado, né, gente? A gente sabe disso, a gente sabe que ele quer um aumento, queria o percentual do passe lá do defensa, né, devido àquela minutagem, tinha que chegar a 4 mil minutos e não chegou a 4 mil minutos. Então o Flamengo não deveria corretamente comprar mais um percentual, que é o que ele queria. Então ele ficou meio descontente e tal. O que a gente quer é que o Flamengo consiga a renovação do contrato do De Arrascaeta para esse negócio aí acabar e tudo ficar em paz, tá? Então é isso, nação. Muito obrigado a todos vocês. Mais tarde voltaremos com vídeo gravado para vocês, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Ótimo domingo aqui no Rio. Tá sol, vamos aproveitar um pouco. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos. Aqui embaixo o telefone que eu falei para vocês receberem todos os links da EcoSRN em primeira mão. Falou? Fiquem com Deus, até mais tarde. Saudações rubro-negras, vamos com tudo, nação. Vamos ser campeão em cima do Fluzinho. Abraço.